Olá, lindinhos e lindinhas da Prós, estamos juntos para mais uma aula, inaugurando aqui o capítulo 3 da Resolução 400 de 2021 do CNJ. O capítulo 3 ele vai trazer aqui a sua seção 1 das disposições gerais. Artigo 4º é agora o queridinho que a gente vai prestar atenção nele. O que é que fala esse artigo? Que os órgãos do Poder Judiciário devem realizar a gestão do respectivo PLS, do seu Plano de Logística Sustentável. Então, em essência, esse artigo 4º apenas nos está dizendo que cada órgão do Judiciário deve ter o seu PLS e ele também tem que ser o responsável por sua gestão. Tranquilo? Queridos, agora o artigo 5º, ó, tem uma gama de informações bem maior. Percebam aí, se quiser dar uma pausa aqui no vídeo para você marcar, faça aí suas marcações. Escolhi aqui a cor vermelha para saltar aos nossos olhos o que é importante aí, ó. O PLS, ele traz objetivos, ele aponta responsabilidades definidas, ele vem trazer indicadores, metas, prazos de execução. E o que é isso? O PLS, gente, nos utilizando aqui do esquema que nós redigimos aí para vocês, ó, ele é um instrumento. E ele não é um instrumento solto, ele é alinhado, significa que ele está em harmonia, em consonância com outras normas parecidas com ele. Estão presentes os componentes de um plano, né? Tudo que está marcado aí de vermelho, ó, como a gente deixou evidente, objetivos, responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento, tudo isso um plano prevê. Então, tudo isso que está marcado aí de vermelho no nosso artigo significa que são os componentes de um plano e não podia ser diferente. É claro que o PLS tem que trazer essas marcas, tem que trazer essa composição, né? Ele também tem uma razão de ser. Qual é a sua razão de ser? A gente deixou marcado em rosa aí, ó. Permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade. E o que mais que o PLS tem? Ele tem também um objetivo, ele tem práticas a serem executadas. Nós marcamos aí de lilás, ó, o objetivo de uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão. Quando se fala em visão sistêmica, é a visão do todo, é entender aquele todo, não isolando as suas partes, mas lançando o nosso olhar para o todo, para o conjunto completo, certo? Então, vamos agora aqui para o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele vai continuar, ele vai trazer aqui um conceito complementar do PLS. E ele vai nos informar que o PLS, ele possui um objetivo conjunto, que é o desenvolvimento institucional com eficácia, com responsabilidade e com transparência. Ele vai trazer também garantias e ele vai auxiliar a tomada de decisões e uma tomada de decisões, não qualquer tomada de decisões, mas uma que seja responsiva, inclusiva e com participação de representantes. O desenvolvimento institucional que o PLS visa, ele não se importa com níveis, tanto que aí, ó, no conteúdo, para ficar até melhor, vamos dar uma lidinha nele, ó. O PLS configura-se como instrumento da política de governança de contratações do órgão, que, em conjunto com os demais planos institucionais e de gestão de pessoas, tem o objetivo de desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, garantindo a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. Não importa qual nível, não importa em qual camada esse órgão do judiciário esteja, o PLS, ele vai
se configurar como esse importante instrumento para que se desenvolva instituições eficazes, responsáveis e transparentes. Tá claro, meus amores, meus lindinhos e minhas lindinhas? Então, vamos passar para o parágrafo 2º. Ele vai falar o quê? Que o plano de capacitação de cada órgão deverá contemplar ações de capacitação afetas aos temas da sustentabilidade e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a agenda da ONU. Então, em tese, o que é que esse parágrafo traz para nós, traz para a gente? O que tem que conter o PLS de cada órgão? Ele tem que conter ações de capacitação que abordem, que englobem os temas da sustentabilidade e dos objetivos, que é o ODS que colocamos aí. Esse ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU. Tudo bem? Então, passando adiante aqui, vamos ao artigo 6º agora. O artigo 6º nós não vamos comentar, porque nós julgamos que ele seja de pouca importância. Porém, como frisamos sempre em todos os nossos vídeos, essa aula ela tem o condão de lhe ajudar a aperfeiçoar, otimizar o seu tempo de estudo e o ganho de conhecimento para sua prova. Então, nós entendemos que esse artigo 6º não é importante, tem pouca importância. Porém, se você fizer uma leitura dele e a sua opinião for contrária, fique à vontade, o material está ali com linhas para isso mesmo. Que se você julgar que há pontos importantes a serem destacados aí, fique à vontade para fazer suas anotações. Então, o artigo 7º, ele vai começar nos informando que o PLS, ele tem que ser composto no mínimo. Então, há uma exigência de um mínimo para a composição desse PLS, que estão indicados aí nos incisos. O inciso 1 vai informar que ele tem que ter indicadores de desempenho, e esses indicadores de desempenho, ele vai trazer suas temáticas. Esse inciso 1, ele se divide em alíneas. Quer que esses temas, quais são as temáticas dos indicadores de desempenho? Vai ser o uso eficiente, vai tratar da energia elétrica, da água e do esgoto, vai tratar da gestão de resíduos, da qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação do quadro de pessoal e também no que couber do quadro auxiliar, e quando for o caso das outras partes interessadas, vai se preocupar também com o deslocamento, e esse deslocamento é o deslocamento de pessoal e também de bens e materiais, com foco na redução de gastos e nas emissões de substâncias poluentes. Também vai se preocupar com obras de reformas e layout, com a equidade e com a diversidade, com as aquisições, as contratações sustentáveis. E percebam que essas alíneas, elas trazem, elas evidenciam que o judiciário, ela se preocupa com o que se faz e qual é o tratamento que se dá, tanto para o que são os recursos naturais, como as fontes energéticas, né? Aí podemos exemplificar com o uso da água e da energia elétrica, né? Ele se preocupa, por exemplo, com o deslocamento, porque deslocamento significa emissão de CO2, então tudo isso tem que ser controlado, tem que haver um controle, tem que haver uma supervisão. E continuando aí, né? O que mais precisa que o PLS contenha, no mínimo, a série histórica de gastos e consumo relativas aos indicadores de desempenho para fins de comparação entre os exercícios, o que foi que melhorou, o que foi que foi de positivo e de negativo. Vai haver também, tem que haver metas alinhadas ao plano estratégico do órgão, ou seja, tudo que se planeja tem que haver a sua execução e o seu
monitoramento. Então, tudo que se depois se normatizar, se regulamentar, não pode ser decisões, não pode se gerar resoluções, portarias, ordens de serviço que estejam descasadas desse plano estratégico do órgão, que é um plano mais de ambientação macro, de visão no todo. Continuando, percebemos aí também que o PLS tem que conter a metodologia de implementação, de avaliação e do monitoramento dos resultados. É aquilo que a gente falou sobre os componentes de um plano, o que geralmente um plano possui. E o PLS não pode ser, né? O contrário, ele não pode fugir à regra. Ele tem que apresentar a metodologia de implementação e ele tem também que trazer como que será avaliado esse plano, né? Como vai ser monitorado os seus resultados. E, finalmente, aqui o inciso 5º, ele vai mostrar que tem que haver também a designação das unidades gestoras responsáveis pelo levantamento desses dados, que vai ser usado no PLS, né, das metas e execuções também das ações. Aqui nós fizemos aqui uma marcação em vermelho dos pontos responsáveis desse inciso e só gravando essa aula que percebemos alguns defeitinhos aqui que saíram, né, quando da formatação, né, que a gente passou o documento de Word para PDF, desconfigurou aqui algumas coisas e só gravando essa aula foi que a gente percebeu. O parágrafo único aqui desse inciso acabou saindo na mesma linha, né, que o seu caput. Mas a gente já consertou isso no material original e vamos deixar um novo link para vocês baixarem já o material com as correções e os melhoramentos feitos. E esse parágrafo único, a gente até marcou aqui, tá vendo? Deixamos aqui a observação. Nós não vamos comentar porque consideramos de pouca importância, apesar das marcações que fizemos nele. Porém, fica aí as marcações para sua apreciação. Se você achar que deve dar uma certa importância aqui para esse parágrafo único desse inciso 5, fique à vontade. Então, vamos terminando por aqui essa aula para manter o padrão de duração. Obrigada por estar aqui conosco, por ter viajado aqui por esse pedacinho de conhecimento junto com a gente. Abraços da Pro. Por favor, dê o seu like no vídeo. Nos abençoe também se inscrevendo no canal. E até a próxima oportunidade.